Estamos agora iniciando mais um programa Saúde Master aqui pela sua TV Master. Num novo formato, eu vou ter que explicar alguns detalhes, porque vamos inovar a nível de tecnologia e agora o programa Saúde Master vai trazer ainda mais informação. Nós estamos nas quartas-feiras, ao vivo agora, das 22h30 até 00h. É isso mesmo. Nós vamos ter agora 2 blocos, ou seja, no caso de hoje, com 2 médicas, e assim será um novo formato do programa Saúde Master, levando mais interatividade e, logicamente, levando bem mais informação balizada, informação de qualidade. Todos podem ver o programa Saúde Master pelos canais da NET, né, o canal 20 e o 520, ou então pela internet para o mundo inteiro, pelo endereço tvmaster.tv. Eu acho que todos os telespectadores estão observando, eu queria, por favor, que observassem aí na nossa taja. Vocês têm agora uma inovação, vamos dizer assim. Eu sei que a Globo, a Rede Globo de televisão, começou de forma tímida em alguns programas, em alguns momentos. Nós contamos agora com o recurso do QR Código, ou código QR, como queiram. O que é que isso vai propiciar? Com certeza, uma interatividade, um diálogo muito grande. Qual é o procedimento? É bem simples. No celular agora, basta entrarem na loja de aplicativos, ou seja, quem tem sistema Android entra no Google Play, quem tem sistema iOS entra na App Store. E a partir daí, você basta baixar um aplicativo bem leve, você basta digitar QR Código, e a partir daí o aplicativo é gratuito, bem leve. Ele funciona como um leitor. Qual seria o procedimento a partir de hoje e para todos os programas Saúde Master? Basta pegar o celular de posse do programinha, ele vai ler justamente o QR Code que aparece aqui na taja agora, vai levar para um setor eletrônico. Esse setor eletrônico, ele tem vários mecanismos, logicamente ligado com o programa, e apenas com alguns toques, nos chamados botões móveis, vocês vão poder interagir. Portanto, vai ficar bem fácil, ao vivo, fazer perguntas, assistir o programa ao vivo, interagir através do Instagram e por aí vai. É um modo bem moderno de interagir a partir do celular, que não resta dúvida, é uma extensão do nosso corpo, é uma extensão da nossa vida. Bem, como eu falei, nós vamos ter hoje, no caso do dia de hoje, 2 médicas. Eu já estou aqui com a primeira médica, que vamos ter um tema muito atraente. Já chegaram inúmeras perguntas, né? A gente costuma postar antes o tema da entrevista de hoje e nós já temos algumas perguntas e outras que vão surgir certamente no decorrer do programa com essa nova interatividade. Aqui ao meu lado está a doutora Vanúzia Keila Miranda. Tudo bem, doutora? Muito bem. Como vai a senhora? Bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada com isso. Ah, joia. Doutora, eu já quero confidenciar, eu gosto muito de falar para o meu público. Eu sempre faço, como estive lá, eu faço a chamada pré-entrevista. Aham. E nós conversamos, né, muito ou bastante. E uma coisa interessante, eu quero testemunhar, eu fiquei admirado com a inteligência da senhora. Eu quero dizer logo aqui para o nosso grande público, porque a gente nota o entendimento da senhora. O nosso programa agora tem um tempo maior. Nós vamos ter, logicamente, eu acho que uns 40 minutos com cada um dos entrevistados. E esse tempo vai propiciar, eu vou ler aqui, eu tenho tempo para isso, o currículo da senhora. Nossa. É uma coisa assim genial, assim, eu vou ter que ler. Eu peço assim licença ao meu público, porque isso respalda
toda a fundamentação da entrevista que vamos ter daqui a instantes. Vejam mesmo. A senhora é graduada em medicina pela Universidade Federal da Paraíba. A senhora tem aperfeiçoamento em ginecologia oncológica pela Universidade de Madrid. Tem especialização em anatomia patológica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em citopatologia pela Sociedade Brasileira de Citopatologia. É mestre em patologia pela Universidade Federal de Pernambuco. É doutora em medicina tropical pela Universidade Federal também de Pernambuco. A senhora é membro da diretoria da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. É membro também da Academia Internacional de Citopatologia. É professora também com residência médica e obstetrícia na Faculdade das Ciências Médicas. Professora, fiquei um pouco cansado, mas eu tenho certeza que o público agora está vibrando. Algumas pessoas estão até tristes, que estão dizendo, por que eu não estudei? Mas sempre há tempo para tudo, né, doutora? Verdade. Doutora, assim, eu quero parabenizá-la. Que currículo fascinante, assim. Ter a senhora aqui à noite é um privilégio realmente para a TV Master e para todos que estão nos observando. Eu queria que a senhora falasse um pouco de toda essa dedicação para o aprendizado. A ginecologia me chamou muita atenção e eu acho que é uma coisa muito atraente. Eu noto isso nos próprios alunos, enquanto professora. E a ginecologia me atraiu com a ginecologia, alguns exames que a gente via a paciente trazendo como rotina de vida dela. Então, a citopatologia também me chamou. A citopatologia anda muito pareada com a patologia do trato genital inferior, e esse é um instrumento maior do ginecologista, é a área de atuação dele. Então, isso também me atraiu. E aí vieram as especializações, não é? Eu saí da graduação, viemos para a residência é um apurado maior daquilo que você está destinado a fazer no seu dia a dia, e isso me levou às especializações. E aí, assim, tudo para você fazer e fazer com dedicação. Doutora, só um minuto, nós tivemos uma falhazinha, agora veja se está ok aí, por favor. Oi, tudo em ordem agora? Pronto. Aí, se a senhora pudesse recapitular um pouquinho, doutora, talvez essa parte tão importante alguém tenha perdido, por favor. Isso. Como eu estava dizendo, a ginecologia me atraiu, e eu noto que, como professora, os meus alunos também se sentem atraídos pela ginecologia. A ginecologia, ela pesa e se relaciona com muitas outras áreas, né? Com a área de imagem, com a área de endocrinologia, e isso é muito encantador. Então, foi a partir daí que as outras especializações me chamaram. A citopatologia anda junto com a ginecologia. A patologia do trato genital inferior é uma área de atuação do ginecologista. Então, foram áreas que me chamaram e que requereram de mim, para poder dar respaldo em cada coisa que eu fazia, porque o paciente hoje é um paciente exigente. Entendi. Ele chega para você sabendo da doença e do incômodo que ele quer lhe contar e quer ser tratado dele. Então, ele já vem com algumas informações quanto à etiologia da doença, quanto ao prognóstico da doença e quanto ao tratamento da doença. E isso, para você poder lidar com essa informação que corre aceleradamente por várias vias, você tem que ter um respaldo. E esse respaldo, quem nos dá são as pós-graduações, são os mestrados, são os doutorados. Então, eu me vi nessa incumbência de fazer bem feito aquilo que eu tinha optado por fazer e poder estudar e me graduar e pós-graduar, como assim eu fiz. Então, que coisa não teria boa. outra forma. Que coisa boa, doutora. Assim, é muito importante, assim, nós, desde o início do Saúde Master, nós temos conseguido, e agora, com esse horário da noite, creio que vamos ter uma facilidade ainda maior em trazer grandes profissionais. Eu quero começar as nossas colocações com uma frase que eu extraí da senhora. A senhora disse o seguinte: é de grande importância que as mulheres se mostrem vigilantes
sobre a própria saúde, identificando precocemente hábitos nocivos, sintomas físicos e psíquicos e hábitos para que tenham hábitos saudáveis. Sim. Aí eu pergunto, faço uma colocação à senhora. Hoje já se torna mais comum as mulheres procurarem justamente a senhora para que possam debater, falar dos procedimentos possíveis estéticos de forma íntima, ou a estética íntima? Isso, hoje, nós temos 2 grupos muito bem distintos. Eu tenho aquele grupo de mulheres que não se olham, não querem saber dos seus genitais, como se isso não compusesse o seu corpo, como não fizesse parte do seu corpo. Aquelas mulheres que você diz assim, você olha para os seus genitais, e ela diz, eu não quero saber disso. E você encontra pessoas, mulheres interessadas em saber mais e que se sentem incomodadas com algumas coisas inerentes à anatomia do seu genital e que querem mudar isso, e que querem ter mais liberdade, se sentir mais à vontade diante do parceiro, com os seus genitais da maneira que ela determinou ter. Então, nós temos 2 faces hoje ligadas ao genital. Aquela mulher que não se importa, não quer ver, e a essa mulher eu chamo muita atenção porque é interessante se ver e saber o que é para ela normal, para que, diante de uma normalidade, ela note precocemente em tempo de se fazer algo por ela, e aquela mulher que já se interessa e já está familiarizada, querendo modificar um pouco daquilo que já veio com ela, e que ela não se agrada em ter. Entendi. Quer dizer, a senhora nota que, devido à informação cada vez mais presente com a internet, alguns tabus, vamos dizer assim, têm sido quebrados. Dissipados, exatamente. Que bacana, a mulher doutora. tem conseguido vencer alguns tabus de criação, alguns tabus de religião. Entendi. E tem se atualizado em si mesma. Ela tem notado coisas nela que ela não gostaria de ter, ou que está muito bem e a satisfaz como está. Entendeu? A gente tem as 2 faces da moeda. Entendi. Doutora, quando nós falamos da parte relativa à estética íntima, vamos dizer assim, a gente tem hoje o procedimento tecnológico do uso do laser. Sim. E esse é um dos motivos hoje do tema da nossa entrevista. Eu sei que poderíamos abordar inúmeros fatores justamente aqui nesse programa de hoje, mas eu pergunto à senhora, o laser, ele vem realmente a beneficiar, a ser um procedimento, no caso, muito menos, logicamente, invasivo. Isso vai traduzir toda uma segurança para a paciente. Eu queria que a senhora falasse sobre o advento do laser na estética íntima. Veja bem, eu quero até relacionar o laser, não só à estética, mas à medicina regenerativa e à medicina funcional. O que me encantou no laser não foi muito a parte de estética, aperfeiçoando coisas que a mulher não gostaria de ter, mas foi a parte de regenerar funcionalmente aquilo que ela julgou perdido. Por exemplo, a paciente oncológica submetida à radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, ela tem um dano tecidual em vagina, em colo uterino muito grande. Isso gera para ela atrofias do epitélio, dores e incômodos que só elas são capazes de descrever durante, por exemplo, o ato sexual. Então, você está diante de uma mulher que já sofreu um choque, um abalo, devido à notícia de um câncer, ao tratamento de um câncer, que isso afeta sobremaneira a autoestima da mulher, e, de repente, você a vê com outro dilema. É o dilema da convivência, do relacionamento sexual com seu parceiro. Então, essa mulher é uma mulher que não há indicação de terapia hormonal para ela, isso é absolutamente proscrito. Ela não pode fazer uma terapia de reposição hormonal que venha amenizar os incômodos que ela sente durante a relação sexual. E a grande saída para ela é a regeneração da funcionalidade do epitélio, possibilitando um ato sexual mais cômodo, sem as queixas de secura, as queixas de dores durante o ato sexual. Isso eu achei maravilhoso. Eu achei uma retomada
a uma qualidade de vida que, muitas vezes, a paciente pensa que lhe foi tirada também. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso gera esperança. A esperança impulsiona você a ter vontade de viver, a ter vontade de conviver com seu parceiro, apesar de todos os pesares pelo qual você passou com a notícia do câncer. Então, isso é maravilhoso para mim. Isso foi o que mais me encantou no laser. Por ser um procedimento minimamente invasivo, você faz ambulatorialmente, não requer anestesia para você fazer, e você tem aquilo que a anatomia patológica já vinha respaldando há muito tempo, um dano celular com regeneração desse dano. E a regeneração do dano se dá tornando o epitélio mais resistente, tornando o ambiente mais lubrificado e tonificando vagina, musculatura do assoalho pélvico. Maravilhoso. Entendi. Isso. Doutora, nós já começamos aqui dentro da nossa interação, só para o público que começa a assistir agora o Saúde Master, pode olhar aí na Taja, nós temos agora a presença do código QR, onde através do aplicativo você pode capturar, fazer a leitura. Isso vai levar a um sítio eletrônico, é o que a gente chama de local eletrônico, e lá você vai ter toda a interação com o programa, podendo assistir no celular ao vivo, podendo interagir pelo Instagram, podendo fazer pergunta através do e-mail ou então através do WhatsApp. E já chegam, doutora, as primeiras perguntas. Diz assim, ela diz aqui que já tem uma certa idade e ela diz que tem notado em relação ao órgão genital que ele perdeu elasticidade. Aí ela está querendo saber se o laser pode atuar de forma positiva nesse caso. Atua sim. Quando ele promove um processo inflamatório na pele, essa é a ação inicial do laser, ele promove surgir células que produzem elastina, colágeno, ácido hialurônico. Essas substâncias bem feias servem para quê? Para remodelar o tecido. Então, dá mais turgidez, mais turgor à pele, diminuir essa sensação de flacidez que a pele apresenta, e apresenta mesmo durante a pós-menopausa, a queda dos hormônios propicia uma aceleração disso tudo, né? E melhora a lubrificação, a plasticidade da pele. Então, para ela que está nessa situação, é muito bom. O estímulo é compensador. Nós já vemos logo depois do procedimento. Ela já nota logo depois do procedimento. Entendi. Doutora, outras perguntas, né, que estão surgindo, a gente vai aproveitar, obviamente, o nosso tempo. Aqui eu vou interpretar, logicamente, né, a pergunta, mas eu creio que ela está querendo dizer o seguinte. Ela diz assim, ela diz que hoje a gente se ampara muito visualmente na mídia no geral. Sim. Nós observamos mulheres belíssimas, né? E essas mulheres com corpos esculturais. E ela diz aqui que tem um pouco de vergonha quando vai fazer o ato sexual, porque justamente ela teve uma fase em que engordou, emagreceu, aquele efeito sanfona. Sim. E ela diz que isso fica muito visível. E ela pergunta, o que é que pode ser feito, doutora? Olha, o laser pode ajudar, mas, geralmente, devido a uma perda muito grande de gordura, principalmente nas pacientes como ela, ou nas pós-bariátricas, existe uma flacidez epitelial, a pele fica tão redundante que, muitas vezes, nós recorremos a procedimentos cirúrgicos com laser, ou com bisturi a frio, ou com cirurgia de alta frequência, cuja corrente elétrica é capaz de cortar e cauterizar ao mesmo tempo, e são procedimentos em voga no mercado, em uso, e muito bem aplicados para essa situação dela. Então, quando a flacidez é muito grande e o laser já não é mais capaz de repor, restituir o turgor da pele, a cirurgia se aplica muito bem, e isso não é só um problema dela. A maioria das mulheres que se expõem a uma perda de peso muito grande, a uma cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, e isso acontece de modo semelhante. Então, diga a ela que tem total, para ela que já está nos escutando, total resolução para o problema dela, e ela tem que quebrar essa vergonha, olhar para o genital, dizer o que desagrada e falar isso para um médico que for assisti-la. Esse é o principal passo. Entendi.
Doutor, é muito importante esses esclarecimentos, assim, como é valiosa as informações que a gente está podendo levar, vamos dizer, para o mundo e para a nossa Paraíba também. A senhora é paraibana, né? Isso orgulha ainda mais porque a TV Master, ela tem o DNA realmente da Paraíba, né? Aqui a gente vai falar um pouco agora, porque chegam perguntas sobre as cirurgias íntimas, né? E eu tive lendo e olhando que uma das cirurgias que mais cresce é a cirurgia de labioplastia. Isso. Eu queria que a senhora falasse sobre essa cirurgia. Eu sei que lá na clínica a senhora realiza, né, esses procedimentos. E o que a mulher pode ter de benefício em relação a esse ato cirúrgico, doutora? O maior benefício é o bem-estar, né? A mulher, geralmente, quando nos procura para uma cirurgia de labioplastia, ela está queixando-se de que, ao usar um biquíni, se ressaltam os pequenos lábios. Ao usar uma roupa mais justa para ir para a academia, para ir para uma aula de dança, ir para um pilates, ela também ressalta os pequenos lábios que se projetam além da altura dos grandes lábios. Isso, para ela, gera um incômodo, não é? E, diante desse incômodo, ela vai e recorre a nós. Outro incômodo bem comum, a cirurgia de pequenos lábios, a ninfoplastia, que nós chamamos, é a cirurgia mais frequente e é a queixa mais comum das mulheres que não estão conformadas com a anatomia que chegou para elas na sua vulva. Algumas vezes, esses pequenos lábios, por uma questão anatômica constitucional, eles vêm assimétricos, um maior que o outro. Essa também é uma queixa, porque nenhuma mulher gosta de olhar para si e ver que um lado está maior que o outro. Então, ela procura uma correção disso. Essa sensação de bem-estar, que, por incrível que pareça, facilita muito o relacionamento conjugal, o relacionamento com o seu parceiro. Elas, enquanto estão com esse incômodo, elas não conseguem ficar à vontade diante do parceiro. Ela não consegue se sentir tranquila numa relação sexual. E, quando ela faz a retirada daquilo que lhe incomoda, a cirurgia, a ninfoplastia, elas chegam a depor para nós, olha, estou numa outra situação de vida, estou num outro patamar conjugal, dei um up no meu relacionamento sexual com o meu parceiro. Então, elas se sentem muito beneficiadas. São elas que nos dizem. A primeira queixa é o mal-estar consigo mesma e diante do seu parceiro. Essa é a queixa mais comum. Doutora, dentro do contexto do que a senhora falou, vem essa pergunta aqui, bem interessante. Eu quero colocar para os telespectadores que, logicamente, nós estamos preservando o nome das pessoas que estão perguntando, até por uma questão natural, uma questão ética, uma questão de segurança. Ela diz o seguinte, que nota que tem um volume desproporcional dos pequenos lábios vaginais. Ela diz que, em várias situações, tem observado, até quando veste uma calça mais apertada, que os olhares ficam muito intensos e ela se sente incomodada. O que fazer, doutora? Procurar um médico que seja especializado em cirurgias íntimas, cirurgias estéticas, cirurgias dos genitais, porque, assim, em toda profissão tem isso, tem pessoas que não têm a graduação necessária, nem a habilidade necessária para fazer procedimentos e estão fazendo. Isso é muito comum. E na área médica não poderia ser diferente, acontece também. Então, não procurem pessoas que não sejam especializadas nisso, ginecologistas com habilidade, com prática em cirurgias ginecológicas, dos genitais principalmente. Procurar essas pessoas, confessar os seus inconformismos, dizer o que quer mudar. Geralmente, a gente põe a paciente com um espelho na mão, ela aponta aquilo que desagrada, a gente fala da técnica para ela, isso faz parte de uma questão ética na consulta dessas cirurgias, dizer para ela como ela está e qual a proposta de como ela vai ficar. É assim que a gente tem um relacionamento com essa paciente que se propõe a fazer essa cirurgia e ela já tem uma perspectiva de como vai ficar os genitais. Isso é o primeiro passo, é o que ela deve fazer. Então, tentar essa cirurgia que, na grande maioria das vezes, atinge o objetivo da paciente, essa sensação de bem-estar e esse incômodo de, ao vestir uma roupa justa, ela se sentir constrangida de se fazer notar um grande lábio protuso. Isso ninguém gostaria de ter. Então,
ela tem que procurar um ginecologista mesmo. Ótimo, doutora. Doutora, nós coletamos 2 vídeos Sim. que eles ressaltam justamente depoimentos de pacientes da senhora, Sim. depoimentos de satisfação, é lógico, porque a autoestima aí realmente fica elevada e a vida muda em todos os sentidos. Muda. Portanto, na externa, nós estamos aí com os 2 vídeos. Eu peço que a produção, por favor, coloque esses 2 vídeos agora para o nosso público do Saúde Master. Então, você quer perguntar, né? Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo outra pessoa. E, assim como minha filha também, se eu pudesse ter feito essa cirurgia antes, eu teria feito, porque, assim, eu sempre tive muita vergonha, assim, apesar de gostar muito, né, de estar, assim, com meu parceiro, mas eu tinha muita vergonha. Então, isso pra mim, assim, hoje é como se fosse libertador. Eu sou outra pessoa, sinceramente. Nós temos também um segundo vídeo agora, que é outro depoimento, e depois a senhora ressalta sobre eles. O segundo vídeo, por favor. Estou aqui no consultório da doutora Vanúzia, no retorno da minha cirurgia, do procedimento que foi feito, para agradecer e dizer que estou muito satisfeita, porque era algo que me incomodava muito. Eu ficava inibida na hora da relação devido a esse problema que eu tinha dos grandes lábios ser maior, um ser bem maior do que o outro, e isso me incomodava, me constrangia diante do meu parceiro. E eu fiz a cirurgia, o procedimento dia 30 de agosto, estou muito satisfeita, a equipe é top. Encontrei a doutora Vanúzia o incentivo, ela estava com esse curso na clínica, e ela perguntou se eu gostaria de fazer, e agradeço demais, porque realmente chegou no momento certo, porque eu já vinha procurando isso e não encontrei alguns profissionais da área esse incentivo. Eu já tinha falado com algumas médicas, quando eu ia a consultas, que isso me incomodava, mas nunca recebi um apoio que eu pudesse fazer. Mesmo eu querendo fazer particular, e não recebi esse apoio, achavam que não davam importância, mas para mim teve a importância, porque realmente minha autoestima está lá em cima. Estou muito satisfeita, agradeço a equipe top, fizeram com muito cuidado, muita dedicação, ficou perfeita a cirurgia. Estou me sentindo, meu parceiro está satisfeito, graças a Deus deu tudo certo, a recuperação foi ótima, estou me sentindo uma mocinha. Que interessante, né, doutora? Isso é o Esses que mais depoimentos. vale, sabe? Isso é o que é o nosso maior salário, é isso aí, entendeu? É você notar que uma paciente que tinha vergonha, que se sentia constrangida diante do seu parceiro, hoje diz que tem uma vida nova e que está se sentindo uma mocinha. Isso, assim, é muito gratificante para nós. E muitas pessoas têm medo dessa cirurgia, com medo de perder a excitação, de perder vasos, inervação, de sair prejudicada nessa história. Em verdade, quem conhece bem de anatomia dos genitais, vascularização, inervação, não expõe a paciente a perdas da excitação, perdas da sensibilidade nessas estruturas que a gente toca e que são retiradas, de jeito nenhum. Então, esse medo também tem que ser vencido, isso não acontece. Doutora, são muitas as perguntas. É interessante como os artifícios, vamos dizer assim, da internet, eles geram, né, toda essa interatividade. Isso é muito bom. Eu vou filtrar um pouco, porque está vindo muita pergunta nesse sentido, e a gente vai cair num outro campo, que é lógico, as opiniões são bem variadas, mas resumindo, é assim: doutora, eu quero voltar a ser virgem. O que é que eu posso fazer? É um sonho meu? É um desejo meu? Ou seja, doutora, me explica. A gente sabe que tem uma sistemática chamada himenoplastia, não é isso? Pois não, doutora? É. A himenoplastia é realmente refazer a estrutura e a integridade da membrana himenal, que é rompida durante a perda da virgindade, o ato sexual. Isso algumas pacientes querem, porque querem agradar o seu esposo, porque querem comemorar alguns anos de casado. Então, não é muito frequente uma paciente chegar pedindo que se refaça a integridade da membrana himenal, mas acontece. E tem pessoas que sentem
a vagina frouxa, sentem que já não tem o mesmo tônus muscular, e isso é percebido no ato sexual, isso é percebido diante de você tossir, ou você pegar em peso, ou você rir e sair um pouco de urina. Isso fala a favor de frouxidão, de perda do tônus do assoalho pélvico. E elas querem aproveitar que vão tonificar aquela área e também refazer a membrana imenal. Como eu falei, absolutamente possível, isso realmente existe na parte estética, muito ligada realmente à vaidade, a fantasias, a fetiches sexuais que existem e que a gente está disponível a satisfazer, lembrando que, em relação à estética, em relação a laser, nosso alvo principal não está muito ligado à vaidade, mas ligado à regeneração e à funcionalidade dos órgãos sexuais. Aquela mulher que perdeu tudo isso, com a ausência dos hormônios, com a presença de um câncer que lhe tirou a possibilidade de repor os hormônios, ela ter condição de continuar a sua vida sexual, a sua autoestima, como se nada tivesse acontecido. Isso é absolutamente possível agora. Ótimo esclarecimento, doutora. Doutora, quando nós conversamos, eu falei para a senhora que esse ano tem sido um ano muito importante, né, na minha vida, até pela ligação com os artifícios da mulher. Eu tive o prazer, né, a iluminação de Deus, de desenvolver esse ano um aplicativo totalmente gratuito, que é o SOS Mulher Brasil, e a partir do aplicativo ele tem artifícios de informação, de educação e também de denúncia. E eu vou fazer um link justamente no que se refere à violência sexual, sim, que é muito grande no Brasil. Quando a senhora se depara com pacientes que sofreram violência sexual, em que a medicina pode ajudar? Em que procedimento, por exemplo? Procedimentos cirúrgicos que restituem lacerações. As lacerações podem ser tão bruscas de maneira a comunicar a cavidade vaginal com ânus. Então, geralmente, essas mulheres precisam de cirurgias para reconstituir e recompor a força muscular do assoalho pélvico, restituir para ela essa ausência de comunicação que gera processos inflamatórios infecciosos de grande monta. Isso a gente pode fazer fisicamente falando, porque emocionalmente falando, existem traumas que verdadeiramente ela não esquece tão facilmente assim. Existe a parte da medicina ligada à estética, que requer uma terapia multidisciplinar. Então, geralmente, a gente leva essa paciente para um sexólogo, para um psicólogo, porque existem pacientes que chegam para nós dizendo assim, eu quero fazer essa cirurgia porque eu não sinto mais prazer em estar com meu marido. É preciso que ela fique bem consciente de que a cirurgia jamais restituirá para ela esse prazer, se ela realmente não sentir nada, se ela realmente sair da esfera física para ir para a esfera emocional. E isso são setores que a gente não pode separar um do outro. A mulher tem questões emocionais que canaliza para a área física e questões físicas que abalam o seu emocional. Como essas áreas andam muito juntas, é imprescindível a participação de profissionais multidisciplinares, sexólogos, psicólogos, algumas vezes psiquiatras, que possam dar um respaldo emocional melhor para essa mulher, para que ela venha fazer uma cirurgia consciente de que isso não vai servir para restituir, retomar o seu matrimônio, isso é uma outra esfera, mas que vai servir para amenizar determinados complexos, determinados sentimentos de estima inferior que ela começa a desenvolver por ter alguns problemas genitais, entendeu? Então, essa participação de outros profissionais nessa esfera é muito importante, principalmente quando se fala em violência sexual. Foi muito importante esse esclarecimento, que, infelizmente, no Brasil, a violência nesse sentido, vamos dizer assim, tem aumentado em algumas instâncias, e essa informação é muito importante. Doutora, eu vou falar agora de um dos nossos patrocinadores, que é AppShow. Eu queria que o Gil, e eu estou também com a produtora, a Verônica Amorim, vocês estão vendo aí um layout aí da AppShow, que é especializada no desenvolvimento de aplicativos, de sites e também marketing digital. Basta você ligar aí ou passar uma mensagem para o WhatsApp, tá aí o número, é bem fácil,
999751111, e a equipe da AppShow vai justamente mostrar os diversos aplicativos, as diversas funcionalidades. E aí você vai entrar numa área realmente restrita, que é o mundo cada vez mais evidente dos aplicativos. Nós temos aí uma segunda imagem, e são trabalhos, vejam ali, isso foi um dos prêmios que eu recebi aí junto com o Bill Clinton, num trabalho que foi feito a partir do domínio dele, billclinton.com.br, onde houve o redirecionamento de domínio. E isso a AppShow também faz, com uma dinâmica muito grande, e você passa a ter uma visibilidade enorme na sua empresa. Portanto, é só consultar a AppShow. E, para finalizar esse bloco comercial, eu tenho aí um vídeo da AppShow, que é da nossa Mariá. A Mariá é um talento aqui da Paraíba, né? Esteve no The Voice, e ela vai falar agora em um vídeo curto sobre a AppShow. Oi, gente, aqui é a Mariá e eu estou aqui para dar uma super dica para vocês. Você que quer um site, um aplicativo ou qualquer outra coisa, eu super indico para vocês a AppShow. Olha só que lindo que eles fizeram para mim. Eu amo demais as imagens que ele faz. Ele faz muita coisa linda. Muito obrigada, AppShow. Um beijo, tio Fábio. Esse beijo aí é tudo, viu? Assim, eu adoro, doutora, crianças. Doutora, veja como é interessante, eu sempre digo, né? Mesmo a gente dividindo em 2 blocos, né? Temos um tempo um pouco maior, mas o nosso tempo agora acabou. Nós temos muitas perguntas aqui que, obviamente, em respeito ao nosso público, eu vou passar para a senhora. Ótimo. Tenho certeza que a senhora vai responder e a gente vai dar essa resposta. Mas, assim, foi muito importante tê-la aqui no programa. Eu quero, com certeza, contar outras vezes no novo ano aí, né, que está por vir, 2020, porque os temas são muito diversos e de total utilidade pública. Eu queria que a senhora falasse da clínica, para encerrarmos, aonde a senhora atende, e fique à vontade para se despedir aí do nosso público do Saúde Master. Estamos à disposição no CSCOL, o Serviço de Citologia e Colposcopia, é uma clínica que hoje funciona como hospital-dia. Nós fazemos, inclusive, os procedimentos cirúrgicos lá. A gente tem um bloco cirúrgico com toda a assistência que o paciente possa precisar. Temos um apartamento para ele ficar quando se faz uma cirurgia de um maior porte. E aí é um prazer para nós divulgar essa nova possibilidade. Eu faço menção, inclusive, para o Sistema Único de Saúde, que está na hora de dar uma qualidade de vida também para as pacientes do serviço público, aquelas que são pacientes oncológicas e que também estão sofrendo privação, principalmente em relação à convivência, à atividade sexual com seu parceiro, e elas não têm a oportunidade de ter o laser à disposição dessa melhora clínica. Então, seria muito bom que as instituições públicas começassem a olhar com maior benevolência para esse meio que apareceu, de modo a beneficiar tanto a saúde das mulheres que não têm indicação de fazer uso de terapia de reposição hormonal. E, para mim, é um prazer enorme estar com vocês. Me ponho à disposição para qualquer assunto que seja em ginecologia. Um prazer e um orgulho imenso de estar aqui na TV Master com vocês. Muito obrigada por essa possibilidade, viu? Doutora, nós é que temos que agradecer, foi realmente valiosa a entrevista de extrema qualidade. E nós vamos agora para um pequeno intervalo, um bloco comercial. Não saiam daí, nós vamos ter a segunda entrevista sobre ressonância magnética e vamos ter aqui a presença, já está nos nossos estúdios, a doutora Alessandra Albuquerque. Portanto, fiquem aí, que daqui a pouco voltamos com mais uma entrevista de qualidade no Saúde Master. Saiu o Ibope 2019 e pela primeira vez a Master participa da pesquisa. A Rede Master, a mais nova rádio de João Pessoa, se destacou totalmente no Ibope.
De segunda a sexta, das 8 da manhã à meia-noite, já ultrapassa rádios tradicionais e conhecidas de João Pessoa. Em vários horários, diariamente, a Master já é líder absoluta dentre todas as evangélicas. E o Ibope deixa bem claro. Sexta-feira, o dia todo, das 8 da manhã até a meia-noite, a Master dispara e fica em 7º lugar geral, dentre as 18 FMs em toda a grande João Pessoa. Glória a Deus! Glória a Deus! E ainda temos picos de audiência em diversos horários em 5º lugar geral. Rede Master, a única rádio de todas as igrejas, segundo o Ibope, também rumo a lugares cada vez mais altos. O que você precisa agora? Vagas de emprego? Tá na mão. Saber se o remédio chegou no CDMEX? Tá na mão. Detran, Cagepa, documentos? Na mão. Concursos ou cursos? Tá na mão. É o governo digital. Em digital.pb.gov.br você tem acesso a mais de 100 serviços do governo da Paraíba. Tem até um para pesquisar preços antes de fazer suas compras. Aceite receber as notificações e não perca nenhuma novidade. Governo digital. Precisou? Tá na mão. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Rede Master 95,7. Bem-vindos ao Cassino da Lagoa, conhecido como Cassino dos Advogados, Políticos e Empresários. No coração da cidade, um restaurante com ambiente climatizado, cozinha regional, nacional e internacional. Pratos preparados na hora com a qualidade que se tornou tradição há 45 anos. Aberto também para a realização de aniversários, casamentos e confraternizações, funcionando de domingo a sexta a partir das 11 horas da manhã. Cassino da Lagoa, sabor, requinte e tradição no coração da cidade. Parque Solon de Lucena, 3221-4275. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Quem não gosta de uma boa feijoada? É gostosa e agrada a todos os brasileiros. Além da fava com um sabor irresistível e a cerveja original bem gelada por apenas R$ 5,99 no Happy Hour. Fava e feijoada do Cacau nos bancários, nas 3 ruas. Prime Jampa Locações e Eventos. O lugar certo para produzir o seu evento é na Prime Jampa Locações.
Qualidade e inovação fazem da Prime Jampa Locações e Eventos referência no mercado, com soluções que combinam com design, sofisticação e originalidade. Conheça nossa linha de aluguel de cadeiras, mesas, lounges e muito mais. Prime Jampa Locações, Rua Gonzaga da Silva, número 67, Jardim 13 de Maio, João Pessoa. Fone 083 99606 7244 ou 988 42 59 63. Natal na Raiz Imports. Aqui você encontra do presentinho ao presentaço. Confira! Miss Dior de 240 por R$ 119,90. Kit English Lavender, R$ 59,90. Antônio Bandeiras 250 ml de 90 por R$ 69,90. Kits diversos das melhores marcas. Escolha uma de nossas lojas e aproveite! Estamos retornando aqui com o programa Saúde Master, agora no segundo bloco. Para quem está visualizando agora, só lembrando que o nosso programa agora ao vivo, ele vai de 22h30 até 0h. Nós temos agora 1h30 de interação em 2 blocos. E agora, no segundo bloco, já está aqui na nossa bancada a doutora Alessandra Vanessa Albuquerque. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Master aqui. É um prazer tê-la aqui. Eu agradeço, Fábio, a oportunidade de estar aqui. É uma honra poder participar do seu programa e contribuir de alguma forma para o esclarecimento de dúvidas, questões que venham a aparecer aqui. Ótimo. Doutora, o nosso tema, que já vai aparecer ali junto com o QR Code para interação, nós vamos falar principalmente da ressonância magnética. Ou seja, nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos interagir também para o público, com o público. Agora, eu quero também iniciar falando um pouco do seu currículo aqui. Diz o seguinte: a senhora é médica radiologista da Nova Diagnóstico por Imagem e do Hospital Clementino Fraga. A senhora também tem residência médica pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Também tem especialização em ressonância magnética na Medimagem, Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E também é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, ou seja, dentro da radiologia, e hoje a senhora fazendo parte do grupo da Nova Diagnóstico por Imagem, é justamente essa a especialidade da senhora, principalmente. Eu queria que a senhora falasse um pouco da radiologia e em que estágio estamos tecnológico em relação aos benefícios que serão traduzidos para os pacientes. Então, a radiologia e diagnóstico por imagem é uma especialidade muito ampla, no sentido de que ela envolve várias metodologias diagnósticas por imagem, desde o raio-x até a ressonância magnética, passando pela ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e vários outros métodos. É uma especialidade que cresceu bastante nos últimos anos, com o advento das várias tecnologias. Então, é uma especialidade que caminha junto com informática, desenvolvimento de softwares potentes e várias outras questões tecnológicas.
E o que eu vejo e que me encanta em relação à radiologia é justamente a capacidade de prevenir, de ajudar na prevenção, de ajudar no diagnóstico precoce e mudar, muitas vezes, a conduta do paciente, mudar o rumo da vida do paciente ali, de acordo com aquele diagnóstico. Ótimo, doutora. A senhora está amparada lá, eu estive lá com a senhora, visitei lá, né, aquela grande estrutura, né, da Nova Diagnóstico por imagem, e dentro dessa grandiosa estrutura de alta tecnologia, né, em benefício da sociedade, em benefício do paciente, a senhora está justamente fazendo parte desse grupo. São várias pessoas, né, trabalhando na Nova, e nós temos, doutora, um videozinho curto para que o nosso público do Saúde Master venha saber um pouquinho, um pouquinho mesmo, dessa grandiosa estrutura. Eu peço ao Gil e à nossa produtora, a Verônica Amorim, que, por favor, coloque o vídeo da Nova Diagnóstico. Do agendamento ao resultado dos seus exames, procuramos fazer tudo para que as coisas fiquem como acreditamos que você merece. Perfeitas. Nova Diagnóstico. Antes de tudo, você. Bem, é lógico que aí está bem sintetizado, mas as pessoas conhecem. Vocês fizeram assim uma estrutura grandiosa, já usando também os artifícios, vamos dizer assim, da energia nuclear, nos vários equipamentos, né? A coisa tem se ampliado justamente nesses critérios de atendimento. E uma das coisas que eu fiquei de ressaltar, nós conversamos sobre isso, é de que modo preventivo a ressonância magnética pode ajudar. Porque nós sabemos, doutora, que a estimativa de vida no Brasil ela tem crescido numa proporção até maior do que o que se esperava. Isso é muito bom. Portanto, os exames preventivos, eles têm sido, assim, cada vez mais assíduos. Eu queria que a senhora falasse, no âmbito da ressonância magnética, quais são esses exames que a senhora vê como importantes no caso de um check-up, no caso de uma prevenção? Então, a ressonância magnética, na verdade, como é um método mais avançado, algumas vezes ela se presta à prevenção. Outras, no caso da ressonância especificamente, para diagnósticos precoces. Eu acho que até mais interessante nessa área mesmo. Mas, se nós falarmos em termos de prevenção, de análise familiar, eu ressalto a importância da ressonância das mamas. Hoje em dia, nós temos realmente um aumento da incidência do câncer de mama no nosso meio, e a ressonância magnética, especificamente, claro que nós não podemos esquecer a importância dos exames primários, mamografia e ultrassonografia. Mas, para pacientes que têm uma história familiar fortemente positiva e que entram nos critérios específicos para rastreamento, a ressonância magnética, sim, se faz um método extremamente importante. Então, nesse ponto, a ressonância faz a diferença. Entendi. Doutora, nós vamos ter aí, creio que, 3 imagens que mostram justamente a estrutura a nível de equipamentos de ressonância magnética lá na Nova Diagnóstico. Aí o Gil vai colocar agora essas imagens e eu queria que a senhora falasse, já está aparecendo uma das imagens. Eu creio, doutora, que esse equipamento é um dos mais novos entre os equipamentos que a senhora dispõe lá na Nova. Sim, esse equipamento chegou há pouco tempo, é uma ressonância mais nova, muito detalhista no sentido da imagem, das informações que ela nos dá. Esse é outro equipamento também muito interessante, porque ele tem uma abertura de arco maior. Certo. Então, alguns pacientes se sentem mais à vontade nesse tipo de equipamento, eles ficam mais confortáveis também, com a qualidade também
de imagem maravilhosa. Esse é um tomógrafo, na verdade, bem parecido com a ressonância, só que o comprimento do arco é um pouco menor, a espessura do arco é um pouco menor, mas a estrutura é bem semelhante, sabe? Entendi. É lógico, doutora, que aí, dependendo de cada situação, de cada exame, vocês vão se adequando ao equipamento. Eu estive lá, visualizei esse mais moderno que apareceu na primeira imagem, parece que é da GE, não é isso? É da GE, e um equipamento realmente fascinante. Eu sempre fico muito contente quando nós observamos empresas, lógico, da área de saúde aqui na Paraíba, investindo maciçamente. A gente sabe que o investimento é muito alto para se ter um equipamento desse, mas isso vai traduzir justamente saúde, vai traduzir vida. Doutora, já começam a interação, as primeiras perguntas, e tem uma pergunta aqui bem básica, mas não deixa de ser importante. Pergunta o seguinte: se uma pessoa pode fazer a ressonância magnética a qualquer momento, ou seja, se existe alguma contraindicação, vamos dizer assim. Então, só para entender de maneira geral, a ressonância magnética é um método que utiliza pulsos de radiofrequência, não utiliza radiação ionizante. Muitas pessoas acham que sim, como o raio-x e a tomografia, mas são pulsos de radiofrequência que são emitidos dentro de um campo magnético altamente potente. Então, a pessoa pode fazer a ressonância a qualquer momento? Pode. Existem contraindicações? Existem. Por quê? Porque ela vai entrar dentro de um local onde há uma potência de campo magnético. Então, pacientes que têm determinadas estruturas metálicas eles podem não poder fazer o exame. Por exemplo, a maioria dos marca-passos cardíacos, alguns clipes metálicos de aneurisma craniano, algumas próteses metálicas auditivas, por exemplo, são estruturas que podem ser incompatíveis com a metodologia, com a ressonância magnética. Se o paciente não tiver, nós sempre temos o cuidado de conversar com o paciente, ele responde o questionário, nós perguntamos. Se ele não tiver essas contraindicações, não há problema, ele pode fazer o exame tranquilamente. Ótimo, doutora, ficou bem entendido. Doutora, a senhora trouxe uma maquetezinha aqui, né? Eu queria, por favor, que o público aí do Saúde Master observasse. É lógico que esse tubo aí, doutora, às vezes, né, isso é relativo, o arco, né, causa algum medo, algumas vezes algum pânico. E eu sei que lá na Nova, vocês têm todo um procedimento quando observam que o paciente ou entrou em pânico ou não está ali tão disposto a fazer. Qual seria esse procedimento para amenizar essas situações, doutora? Então, o importante, interessante, é a gente falar também para o público que a ressonância magnética, apesar desse arco aqui que parece fechado, ela não é fechada. Ela é aberta dos dois lados, certo? Ela tem ventilação interna e externa, iluminação interna e externa na sala também, que ajuda o paciente a se ambientar com o meio. E existem possibilidades de posicionamentos diferentes dentro do aparelho. Alguns exames não permitem, mas a maioria dos exames permitem que o paciente entre sem o capacete, por exemplo, em determinados casos, entrem no arco com o pé, a cabeça para fora e os pés para dentro. Então, existem algumas possibilidades que permitem que o paciente se sinta mais confortável. Inclusive, o arco não é tão comprido quanto esse aqui, da maquete. Ele é um pouquinho mais curto. E os aparelhos, como eu falei, mostrei na outra foto, que tem 10 centímetros a mais de diâmetro nesse arco, digamos assim, e que dão uma sensação de conforto maior ao paciente. Existe essa possibilidade. Se o paciente não consegue, de maneira alguma, ele ainda pode, eventualmente, entrar com acompanhante. Não há problema, não há radiação na sala, então ele pode ser acompanhado. E se ele ainda assim não se sente à vontade, não consegue, porque existem pacientes claustrofóbicos que não conseguem entrar num ambiente
que é mais fechado. Existem também os procedimentos de sedação anestésica, que são muito seguros e que deixam o paciente adormecido no momento do exame. Entendi. Doutora, estão chegando várias perguntas, né? Só para avisar o nosso público, nesse novo formato do programa, nós somos, vamos dizer assim, o primeiro programa com 1h30 dedicada à saúde, dedicada à vida e com interação total. Eu tenho repetido durante esse programa, nós estamos aí, está aparecendo aqui na Taja, vocês têm aí o QR Código, ou seja, o código QR, onde baixando o aplicativozinho, que é o leitor do código QR, ele é leve, gratuito, você vai poder capturar esse código, ele vai jogar você para um sítio, para um local eletrônico, poderíamos chamar de um site, e lá vocês terão os botões móveis. Nesses botões móveis, vocês vão notar, identificados, vai ter o botão que com apenas um toquezinho, ele vai justamente levar para o WhatsApp. E aí você pode interagir agora com o programa. Mas você quer interagir pelo Instagram, tem outro botão. Você quer interagir pelo e-mail, já é outra situação. Quero assistir o programa agora ao vivo no meu celular. Você tem outra opção. Portanto, nós estamos ampliando essa sistemática e quero ir mais além. Dentro desse contexto tecnológico que também embasa o programa. Nós vamos ter, nessas próximas semanas, os artifícios de podcast. As pessoas vão poder ouvir, né, de várias formas, os áudios das nossas entrevistas e também vamos usar, no caso do aplicativo que está sendo desenvolvido do programa, nós vamos usar tanto realidade aumentada como também inteligência artificial. Ou seja, a intenção é que a cada dia, a cada programa, as pessoas se informem ainda melhor, possam interagir e que seja um canal para sempre de esclarecimento. É essa a intenção. Doutora Alessandra, outra pergunta aqui. Ela diz que está gestante, está com 6 meses, e ela pergunta se há alguma contraindicação, se ela pode fazer um procedimento de ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, como não utiliza radiação ionizante, ela é permitida para pacientes gestantes. O que nós recomendamos, o que se recomenda na literatura mundial, é que, se possível, no primeiro trimestre, se possível, se evite fazer o exame. Não há nenhuma comprovação de dano ao feto, mas, de qualquer forma, se recomenda que, após o primeiro trimestre, no primeiro trimestre, se possível, evitar. Não há problema fazer o exame, e o que nós evitamos também é a utilização do contraste, por ser uma substância exógena, e que, para evitar também, não há risco comprovado efetivo na literatura, mas nós evitamos, procuramos evitar, só em caso de altíssima necessidade mesmo. Entendi. Doutora, a senhora tocou no assunto aí, estão chegando várias perguntas, parece que causa um certo temor sobre o contraste. Eu tive lendo, né, eu costumo me aprofundar nos temas até em respeito ao nosso público do Saúde Master. E eu notei que esse estigma da informação, ele vem muito de situações bem no passado, que geraram problemas diversos. Mas a gente sabe que a tecnologia, os protocolos, o procedimento, eles se apuram, como ocorreu com a evolução tecnológica, a evolução do mundo. Aí eu pergunto à senhora, ainda há muita dúvida e muito medo em relação aos exames que necessitam da aplicação do contraste? Sim, existe. Até porque os pacientes ouvem várias histórias e existe aquele temor. Mas o importante é também conversar com o paciente antes, esclarecer as suas dúvidas e, a título de informação, o contraste da ressonância magnética não é o mesmo da tomografia computadorizada, que muitas vezes é o que assusta mais o paciente, que é o contraste que eles dizem, causa calor, causa muita reação alérgica. O contraste da ressonância não tem o iodo.
para começar, né? Ele não Certo. tem o iodo, é um contraste altamente seguro, uma substância paramagnética, mas é uma substância e que, como qualquer outra, uma dipirona, um ácido acetil salicílico, um anestésico, ele pode causar reações alérgicas. São poucas? São. Poucos casos? São, porque ele é altamente seguro. É como você falou, a cada processo, a cada fase, ele vai se evoluindo e vai havendo realmente uma melhora na qualidade da substância. Pode haver? Pode. Mas nós estamos capacitados para tratar as eventuais reações adversas que o paciente possa apresentar, que, na maioria dos casos, são reações leves. São poucas e, na maioria dos casos, são leves. Então, é muito seguro fazer o contraste, muito seguro, na ressonância magnética. Doutora, algumas perguntas aqui chegando, eu creio que isso deve ser relativo, mas estão perguntando muito sobre o tempo do exame. Sim. Né? Porque, é lógico, eu creio, pelo menos eu entendo, a senhora vai esclarecer, que esse tempo, com os novos equipamentos, ele deve ter sido ou está sendo sempre minimizado, né? Mas, por favor, doutora, como é que tem sido a relação de tempo nos exames de ressonância magnética? Então, né, na verdade, o tempo depende muito do tipo de exame e da patologia que o paciente apresenta, porque eu sempre costumo dizer que os exames devem ser personalizados para cada paciente, um exame específico. Não é? Então, com a evolução também das sequências dos aparelhos, esse tempo tem reduzido. Uma ressonância de coluna, uma ressonância de ombro simples, dura em torno de 15 minutos, mais ou menos isso. Se houver necessidade, dependendo do tipo de patologia do paciente, pode ser que a gente precise estender um pouquinho, mas, em média, 15 minutos. Alguns exames precisam se alongar mais. Uma ressonância de abdômen, uma ressonância de corpo inteiro. Então, ela realmente toma mais tempo e se vai usar contraste ou não. Muitas pacientes dizem, mas eu fiquei 1 hora na sala, eu fiquei 40 minutos na sala. Acontece, mas vai depender do tipo de exame e da patologia do paciente. Doutora Alessandra, nós temos, o Gil vai colocar agora, nós temos algumas imagens, creio, que de exames, para que a senhora possa falar, versar sobre algumas dessas imagens. Certamente são imagens, laudos que os médicos, né, vão chegar nas devidas conclusões, né? Por favor, algumas imagens que nós temos aí de exames. Sim, isso é uma ressonância funcional, encefálica, é uma tractografia, que é uma avaliação minuciosa das vias de condução neurais dentro do crânio, que se chamam tractos, Certo. e daí o nome tractografia. Nós fazemos vários tipos de reconstrução de cortes tridimensionais e que dão ao colega, principalmente ao neurocirurgião, informação valiosa sobre doenças, patologias que estejam junto desses tractos, por exemplo, tumores. Isso é importantíssimo na condução do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Muito esclarecedora. Nós temos, doutora, agora são outras imagens. Sim. Por favor, doutora, Também essa imagem. é uma ressonância funcional, no caso, uma perfusão encefálica. O que é a perfusão? É o estudo de perfusão. É a avaliação da vascularização de determinadas lesões no encéfalo, no cérebro. Isso é importante por quê? Porque alguns tumores têm características específicas. As lesões pós-radioterapia também têm características específicas e, muitas vezes, se confundem no exame normal. Você não sabe se aquilo ali é tumor ativo ou se é só necrose da radioterapia, morte celular pela radioterapia. E, muitas vezes, esse tipo de estudo ajuda a diferenciar e é importantíssimo para o paciente, né, para o tratamento dele. Ótimo. Nós temos outra imagem aí, doutora. Isso, exatamente. Aí já é uma espectroscopia, que é outra parte funcional da ressonância, ou seja, são partes avançadas da ressonância magnética e que analisam os metabólitos de cada regiãozinha do cérebro que você quer estudar. Se tem mais perda neuronal, perda de neurônios nesse local, se tem mais necrose ou morte celular. Então, você vai avaliar
a lesão com as suas características, através desses gráficos, Certo. e daí pensar, traçar um caminho para o diagnóstico. Isso preenche tais critérios através dessa curva. É possível que seja tumor, é possível que seja processo inflamatório. Então, isso ajuda também. Vejam o quão é importante realmente. Outra imagem aí, doutora, está aparecendo aí. Isso é uma tecnologia também nova, é a elastografia por ressonância magnética, que é a avaliação da rigidez do parênquima do fígado, do parênquima hepático. E por que é importante? Porque aí também a questão do diagnóstico precoce. Muitos pacientes que têm hepatopatias, ou seja, doenças do fígado silenciosas, eles podem fazer esse exame e saber se já estão numa fase detectável da doença e que possa ser ainda tratada da maneira adequada, não chegando à fase final de uma, por exemplo, cirrose, que é uma doença muito mais complicada. Então, a elastografia também é feita através de gráficos de avaliação do fígado e está sendo extremamente valiosa agora, atualmente. Doutora Alessandra, eu sei que lá na Nova, quando se saem os resultados, hoje vocês têm uma tecnologia muito adequada, ou seja, o paciente que queira, através da internet, ele tem condição de um modo muito prático, muito necessário, de visualizar todos os exames, inclusive as imagens. Quando nós conversamos, combinamos até de fazer um alerta, porque isso é um hábito que está mudando, mas tem que mudar mais, porque a partir do momento que você está vendo um exame através da internet, você está também indiretamente salvando vidas, porque você está preservando o planeta. Sustentabilidade. Você está deixando justamente que várias folhas sejam impressas e são árvores que estão sendo preservadas. Portanto, esse caminho que eu achei muito interessante quando eu visitei a senhora na pré-entrevista foi ver que a Nova está sempre se aperfeiçoando. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa tecnologia que a Nova tem tão evidente. Isso. Nós temos o portal do cliente, o portal do médico, que está inserido dentro do site da Nova. E o que é que acontece? O paciente faz o exame lá na clínica e ele leva, na verdade, ele leva a informação com ele a partir do momento que ele sai da sala. As imagens vão para um sistema chamado PACS, que é um sistema de armazenamento, onde elas ficam todas guardadas. E, à medida que o radiologista avalia o exame e emite o laudo, esse laudo também vai para o sistema, fica lá gravado. E o que é que acontece? O paciente recebe uma senha, um código e o número do exame. Com esse número, ele entra no site da Nova, entra no portal do cliente, coloca esse número e ele acessa imediatamente todas as imagens, todo o histórico dele e os laudos também. E o interessante, que você até falou aqui sobre o celular, sobre a interatividade, é que ele acessa no celular. É muito prático. Ele chega no consultório do médico dele, os médicos têm senhas também. A gente divulgou para cadastrou vários colegas. Certo. Mas vamos dizer que ele não esteja lembrado naquele momento. Mas o paciente chega lá com o códigozinho dele, coloca no celular, abre a imagem. E, assim, é questão de hábito. É cultural mesmo, é questão de hábito. Não é trabalhoso. Se a gente acostumar, é rápido. É só questão realmente de costume, de hábito. E eu notei, doutora, assim, a estrutura que vocês montaram. Você marca uma consulta pelo WhatsApp, você marca pelo telefone. Outra coisa que eu achei muito interessante, até porque já fiz alguns exames lá quando da minha cirurgia bariátrica. E eu achei muito importante, e até prefiro, os exames feitos nos dias de domingo. Que coisa bacana, doutora, né? Também. Eu acho que essa é uma vertente. De domingo a Outra domingo. coisa, a humanização. A gente chega ali no momento, lá o pianista tocando uma musicazinha, isso tudo vai nos acalentando, a gente vai ficando mais tranquilo para os respectivos exames, né, doutora? Isso eu acho que é muito importante. Exato. Eu acho que a clínica, o hospital, ele tem que quebrar um pouquinho essa cara de doença, não é? Verdade. E isso é muito acolhedor para o paciente. Como nós amamos música, nós temos muita música. Ótimo. Nós temos
o pianista, temos o coral, temos muita música. Muito lá. bacana. Doutora, o que é que a senhora tem visto? Estão chegando algumas perguntas quanto à precisão nos exames. Porque a gente tem que analisar que isso está tudo ligado também com os equipamentos, que nós já vimos que são equipamentos de ponta, equipamentos de primeiro mundo, mas é lógico, essa precisão na imagem, eu tenho certeza que vai balizar o profissional justamente no diagnóstico. Eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto. Com certeza. Na verdade, quanto melhores os equipamentos, claro, nós vamos ter imagens mais nítidas, nós vamos ter mais possibilidades de dissecar aquela patologia e o diagnóstico se tornar mais preciso. Mas, do outro lado, existe o que Vanúzia falou também anteriormente, a importância de um bom especialista ao lado do aparelho. É um bom comandante ao lado do seu carro, né? Dentro do seu carro. Então, é importante que os especialistas em imagem sejam pessoas habilitadas para determinadas áreas, porque a imagem, a radiologia, ela se expandiu tanto, tem tantos subsegmentos que realmente existem subespecializações, medicina fetal, imagem cardiovascular, neuro e tudo mais, e várias outras. Então, o importante é que a equipe seja bem preparada, bem especializada para dar bons diagnósticos. Eu acho que é um casamento, uma conjunção. Bons aparelhos e boa equipe. Ótimo, doutora. Eu vou falar um pouco agora do nosso segundo patrocinador. Nós temos no programa também um novo artifício, na verdade é um aplicativo, ele é chamado IndicoMed, ou seja, vai ser uma plataforma, ela estará disponível gratuitamente nas duas lojas, ou seja, na loja do Android para baixar, na loja do iOS, baixando em qualquer celular, a partir agora do mês de janeiro, próximo ano, 2020. O que é que vai justamente fazer, beneficiar? Uma vez baixando o aplicativo IndicoMed, com grande facilidade, você vai encontrar tudo se tratando de saúde. É tipo, doutor, um guia na área de saúde. E ele tem todos os artifícios que a gente chama de proximidade, ligadas com o posicionamento e com a distância. Conclusão, para que vocês entendam ainda melhor. Quando baixarem o IndicoMed, com alguns toques, vai ser muito fácil encontrar o médico naquela especialidade que está mais próximo do local que você está usando o celular. Vai ser muito fácil encontrar, por exemplo, serviços 24 horas, como farmácias e outros, e todas as informações em relação ao local, em relação aos convênios, em relação ao histórico, em relação à proximidade, com todos os mapas ligados justamente com o Google. Portanto, nós vamos passar a ter, no próximo ano, logo no início, no decorrer do mês de janeiro, nós vamos passar a ter um aplicativo que realmente vai revolucionar na área da saúde. Repito, ele se chama IndicoMed. Uma vez baixando, você vai poder consultar. A gente escuta muito, doutor, é uma palavra assim muito recorrente, as pessoas chegando e dizendo: tu me indica um médico, tu sabe um médico dessa especialidade, onde é o consultório, qual é o preço da consulta, atende por convênios, e no caso, o IndicoMed vai solucionar tudo isso. Alguns toques, você vai ter a saúde na palma da mão. Nós temos, Gil, para mostrar para o nosso público do Saúde Med, um vídeo que é justamente o vídeo que vai mostrar em 30 segundos um pouquinho do que será o aplicativo IndicoMed. Já imaginou ter na palma da mão um aplicativo que funciona como um guia de saúde? No IndicoMed, com apenas alguns cliques, você encontra médicos, clínicas, hospitais, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Veja como é simples. Você baixa o aplicativo no Google Play ou Apple Store e tem à sua disposição um leque de opções, como as especialidades, telefones, redes sociais e até a localização. Acesse o nosso site e saiba mais. Portanto,
a partir de hoje e durante os programas, né, do Saúde Master, nós vamos sempre estar falando, indicando, e as pessoas vão poder justamente ver o melhor médico, a melhor opção, e isso vai traduzir, né, numa outra ponta, saúde, e termina o quê? Preservando vidas, dando qualidade de vidas e até, em muitos casos, salvando vida. Doutora Alessandra, já é quase 0 hora, ou seja, foi muito importante ter a senhora aqui no programa. Assim, foi fundamental porque a gente inaugura, vamos dizer assim, na televisão paraibana, um novo formato. As pessoas sempre questionavam ou falavam, precisamos de um programa que seja específico da área de saúde. Eu não estou aqui desmerecendo os vários programas que tratam a saúde, porque cada vez que a gente tem a informação mais disseminada, isso vai ser bom em todos os aspectos. Mas, assim, hoje é um dia assim, que tanto no primeiro bloco, com a doutora Vanúzia, como agora com a senhora, eu realmente assim fiquei muito contente, porque nós estreamos um novo formato, uma nova tecnologia que está aparecendo aí através do QR Code, e é esse o propósito. Eu quero até assim agradecer aqui, assim, de coração mesmo, a Rede Master de Comunicação. Eu quero agradecer aqui ao nosso presidente, ao Alex Filho, eu quero agradecer ao Ivan, eu quero agradecer a todos os câmeras, a todas as pessoas que estão aí na suíte, que fazem verdadeiramente esse programa ao vivo. Por quê? Houve um critério aí de confiança, obviamente, quando foi lançada essa nova proposta, e prontamente eu aceitei. Quando o Alex Filho disse, Fábio, vamos começar nesse formato, 2 entrevistados, 1h30 de programa, eu não tive dúvida, eu digo, estou pronto para começarmos como começamos, creio, imagino e espero, muito bem hoje. Aí, doutora, nós estamos encerrando, eu queria, assim, agradecer imensamente. Eu quero que a senhora aproveite para falar um pouco. Eu sei que a maioria conhece a Nova, muitas pessoas já fizeram exames lá, mas eu queria que a senhora falasse um pouco do local, como é que as pessoas podem encontrar a senhora, encontrar a Nova Diagnóstico, para que tenha esse resultado tão satisfatório. Porque nós vimos hoje no programa, a tecnologia é evidente. Quando junta com profissionais realmente de grande experiência, como é o caso da senhora, aí a gente tem uma tranquilidade do sucesso no resultado. Então, eu gostaria de agradecer muito por estar aqui no programa. Nós estamos à disposição de todos na Nova Diagnóstico por Imagem, na Avenida Epitácio Pessoa. Contamos com equipe de especialistas nas diversas áreas da radiologia. Contamos também com a equipe de funcionários muito acolhedora, muito humanizada, que estão todos dispostos a realmente receber com o maior carinho os pacientes e ajudá-los da melhor maneira possível, todos nós. Fiquem à vontade, se precisarem, já sabem meu nome, estarei lá, estou lá todos os dias. Então, estou à disposição de todos. A Nova funciona de domingo a domingo e facilita muito a vida dos pacientes por causa disso, né? Porque nós podemos estar disponíveis até em momentos, no fim de semana, quando realmente muitos pacientes só podem, nesses dias também, procurar um serviço de imagem. Mas eu agradeço demais o convite, e espero que todas as informações aqui colocadas possam ser de grande valia e que realmente possam ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais desse universo da ressonância magnética. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Foi muito importante assim, a presença da senhora. Foi uma honra, realmente, assim, nesse programa. A honra é minha. Não, é lógico que se cria toda uma expectativa, né? De repente, você tinha um programa de 30 minutos, aí você passa a ter um programa de 1h30. Não deixa de ser um desafio, mas eu gosto desse desafio e a intenção é essa. Sempre aumentarmos a qualidade e, principalmente, levar essa informação
a informação balizada, a informação correta, a informação necessária para o nosso público. Portanto, muito obrigado, doutora. Agradeço. Nós estamos encerrando mais um programa. Eu quero agradecer muito a audiência, lembrar que semanalmente nós vamos estar nesse horário, vou repetir mais uma vez, nós vamos estar nas quartas-feiras, onde começamos o programa às 22h30 e vamos até 0h. Aqui no meu relógio está dando agora 0h aqui em ponto, que é o momento que nós vamos encerrar. Mas muito obrigado de coração pela grande audiência, eu tenho certeza. Fizemos, sem sombra de dúvida, nos 2 blocos, mais um programa de grande qualidade, de grande utilidade pública. Fiquem todos com Deus e até uma próxima edição do programa Saúde Master.